Olá, pessoal. O professor Michel mais uma vez. E olha só, aqui na etapa 3, a gente, para dar uma quebrada nessa ideia de genética, né, aliviar um pouco a tensão aí sobre os conteúdos do terceiro ano, que querendo ou não são um pouquinho pesados, mas não são impossíveis da gente entender. Olha só, nós vamos falar aqui, ó, de um tema já bem suave, tá? De um tema bem tranquilo, que é sobre a questão da ecologia, tá? Que querendo ou não, gente, ecologia também é uma ciência dentro da biologia, tá? Que ela vai estudar o eco, vem do meio ambiente, tá? Então, logia vem do estudo do meio ambiente, tá? Então, ecologia nada mais é do que o estudo do meio ambiente e dos indivíduos que vivem nesse meio ambiente, tá? Então, vamos ver aqui, olha só. Nessa unidade a gente vai aprender a definir o que seria uma ecologia, tá? E nós vamos reconhecer os ecossistemas que nós temos aí, tanto no Brasil quanto em torno do nosso planeta, tá? Ou seja, essa aula ela tende a ser bem tranquila, bem bacana, para a gente poder dar uma aliviada aí na cabeça, tá? Então vamos lá, vamos começar. Olha só, como eu já falei para vocês, ecologia vem de duas palavras, tá? Oikos, que significa casa, né? Ou seja, meio ambiente, e logo significa estudo, ou seja, ecologia é o estudo da casa, é o estudo do ambiente que esses indivíduos estão inseridos, tá? Aí vamos lá, alguns conceitos importantes, como a gente já, né, de terceiro ano, a gente já tem em mente. Espécie, né, nada mais é do que um conjunto de indivíduos semelhantes, tá? Tanto estruturalmente como funcionalmente e principalmente bioquimicamente, como que o corpo desses indivíduos funciona. Então, se são indivíduos semelhantes, tanto na estrutura, no funcionamento e na composição química desses indivíduos, então eles pertencem à mesma espécie. O exemplo prático aqui é o Homo sapiens, né? Então, tanto homem quanto mulher, das várias espécies que nós, das várias subespécies que nós temos aí, né, do asiático, do africano, do europeu, né, do latino. Então, querendo ou não, embora sejamos indivíduos completamente diferentes, mesmo sendo diferentes, nós temos muitas coisas em comum, que a gente viu lá na etapa 2 na classificação biológica dentro de taxonomia, tá? Aí nós temos aqui, ó, população nada mais é do que um conjunto de indivíduos de mesma espécie, ou seja, é uma sociedade, tá? Querendo ou não, é o caso do ser humano. Também pode acontecer questão de colônias também, tá? Então, assim, ó, população é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa mesma área e, querendo ou não, no mesmo período. Automaticamente, nós temos aqui a população de ratos que vivem no bueiro e, querendo ou não, eles têm ali ó, a população de bactérias que causam ali prejuízo nesses indivíduos, querendo ou não, a cada 10 dias. Tá? E conceito de comunidade ou biocenose, que dependendo do livro que a gente lê, ele pode trazer ou comunidade ou biocenose. Então, seja comunidade ou seja biocenose, nada mais é do que o conjunto de populações diferentes vivendo no mesmo lugar. Lembrando que espécie é um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Beleza. População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie, ou seja, a população humana. Agora, comunidade é o conjunto de várias populações juntas no mesmo lugar. Por exemplo, na nossa casa, querendo ou não, a nossa casa é uma comunidade. Porque olha só, dentro da nossa casa nós temos a população de seres humanos que vivem lá dentro, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho. Beleza. Mas se a gente fizer uma visão mais detalhada, a gente vai encontrar ali populações de formigas, querendo ou não, populações de mosquitos, nós vamos encontrar populações de pernilongos, nós vamos encontrar populações de traças, nós vamos encontrar populações de barata, populações de bactérias, ou seja, querendo ou não, dentro da nossa casa é um exemplo de uma comunidade. Tá? O nosso próprio corpo também é um exemplo de comunidade. O nosso corpo, na verdade, não é nosso. Né? O nosso corpo ele é um conjunto de indivíduos diferentes. Por exemplo, são células diferentes, tecidos diferentes, órgãos diferentes, composição química diferente, bactérias vivem dentro da gente, vírus vivem dentro da gente, ou seja, querendo ou não, o nosso próprio corpo nem nosso tá? É um conjunto de indivíduos que vivem no nosso corpo, tá? Vamos lá para o próximo. Aí aqui, olha só, ecossistema ou ecossistema ecológico é um conjunto formado pelo meio ambiente físico, tá? Ou seja, o biótopo, ou seja, o lugar. Aí vem
ele ainda traz aqui características bem simples, ó, o solo, a água, o ar, o tipo de alimento que ele vai encontrar ali, o tipo de rocha que ele vai encontrar ali, o tipo de gases que vai ter ali para esse indivíduo respirar, a toxina presente nesse ar, tá? Ou seja, querendo ou não, cada um desses indivíduos vai formar o que a gente chama de ecossistema, tá? Habitat, gente, é um lugar específico dentro do ecossistema, ou seja, eu tenho um ecossistema aquático. Poxa, mas quando eu falo de ecossistema aquático, poxa, pode ser um mar, pode ser uma lagoa, pode ser um rio, pode ser um lençol freático, ou seja, pode ser qualquer coisa. Mas quando eu me refiro a um habitat, eu estou pegando o ecossistema aquático e dentro desse ecossistema aquático tem um pedaço que aquele pedaço vive um indivíduo específico. Ou seja, habitat é um ponto, é um lugar dentro de um ecossistema. Por exemplo, traduzindo para um português mais bonitinho, a nossa casa é um habitat dentro de um ecossistema. Nesse caso, quem é o ecossistema? É a cidade que a gente vive, por exemplo, Brasília. Então, Brasília é um ecossistema e as cidades satélites são um habitat desse ecossistema. Tá? Aí aqui embaixo, ó, por incrível que possa parecer, nós temos um exemplo de um ecossistema aquático. Aqui embaixo nós temos as populações desse peixe douradinho bonitinho. Aqui embaixo também nós temos as espécies desses corais vivendo aqui embaixo. Então, se eu tenho populações diferentes vivendo no mesmo lugar, então nós temos aqui uma comunidade, certo? Aí, olha só, biótopo. Na área física na qual determina a comunidade vive, por exemplo, o habitat das piranhas é a água doce, como, por exemplo, o do rio Amazonas, ou, por exemplo, dos outros rios que fazem parte do complexo pantanal. O biótopo o biótopo rio Amazonas é o local onde vivem todas as populações de organismos vivos desse rio, dentre elas a piranha. Nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha, isso é, a profissão do organismo dentro desse ecossistema. O nicho informa as custas que esse indivíduo se alimenta, a quem ele serve como fonte de alimento, como ele se reproduz e etc. Um exemplo disso é a fêmea Anopheles, que transmite a malária, tá? Que é um mosquito, e é um inseto hematófago, ou seja, um mosquito hematófago é um mosquito que se alimenta de sangue. Nesse caso específico aqui, ó, nós temos o indivíduo fêmea. Por que o indivíduo fêmea? Porque as fêmeas, por depositarem o ovo no ambiente, então quando ela suga o sangue da pessoa ou do animal que ela parasitou, que ela sugou o sangue, então esse sangue, por ser rico em nutrientes, ela utiliza esse ovo tanto para se alimentar quanto para alimentar os ovos até ela botar esses ovos no ambiente, tá? Diferentemente do macho. O macho, ele se alimenta de seiva, tá? Ou seja, é um indivíduo herbívoro. Apenas as fêmeas desse mosquito fazem a questão do uso do sangue para poder se alimentar e alimentar os ovos, tá? Um outro exemplo disso também, ó, é a figura do leão como predador, devorando grandes herbívoros como zebras, antílopes, mamutes, mamute não, gente, perdão, elefante, girafa, perdão, mamute, ó, viajei, confundi mamute com elefante. Se bem que são parecidos, ó, lembra lá da taxonomia? São indivíduos parecidos, mas não são iguais, tá? Desculpa, gente, é normal. Vamos lá, próximo. Aí aqui, olha só, nós temos um nome chamado de ecótono. O que viria a ser esse ecótono? Vamos ver aqui, ó. É a região de transição entre duas comunidades, ou seja, entre dois ecossistemas diferentes. Se é uma região de transição, ou seja, é um ponto que separa o A e o B, existe um ponto, tá? E esse ponto é chamado de ecótono. Um exemplo prático disso daí, ó, a gente pode encontrar um grande número de espécies e, consequentemente, um grande número de nichos ecológicos. Claro, se são áreas diferentes e no meio eu encontro indivíduos em transição, e querendo ou não, a gente encontra de tudo nesse meio de caminho aí, tá? Biosfera, gente, é o conjunto de toda a vida, seja ela de origem animal, seja ela de origem vegetal, e querendo ou não, ela vai ocorrer ali, ó, numa faixa fixa denominada de biosfera, tá? Que inclui tanto a superfície da Terra quanto rios, lagos, mares, oceanos e também inclui a questão dos gases da atmosfera, tá? E a vida ela só é possível na nossa faixa porque aí encontramos gases necessários, tá? A figura do gás carbônico e do gás oxigênio, né, para os indivíduos aeróbicos.
e a questão também do solo, para esse indivíduo se fixar, colocar suas raízes, servir como um ponto de apoio, tá? Como a questão da fonte aquática, tanto para fornecer água e umidade para esse indivíduo se desenvolver, como eu falei também, o oxigênio e nitrogênio para os indivíduos fermentadores, tá? Então, vamos lá. A biosfera refere-se ao conjunto da região do planeta ocupada pelos seres vivos. É possível encontrar vida em todas as regiões do planeta, por mais quente ou por mais frio que ela seja. O conceito de biosfera foi criado por analogia a outros conceitos empregados para designar parte do nosso planeta. Aí nós temos aqui um exemplo bem prático. Ó. Por exemplo, nós temos o efeito de borda, ou seja, nós temos a floresta. E como a ponto de separação dessa floresta, a gente tem essa que a gente chama de efeito de borda, ou seja, que seria a última porção, a extensão final dessa floresta. Tá? Aqui, ó, por exemplo, ecossistema, né, como a gente já falou, o conjunto de biocenose ou de comunidade biótica e de fatores abióticos. Gente, fatores bióticos são todos os fatores vivos. Então entra animais e plantas, fungos, bactérias, protozoários, algas, tá? Ou seja, fatores bióticos é tudo aquilo que é vivo. Já os fatores abióticos são todos aqueles fatores não vivos. Eu não disse mortos, eu disse não vivos. Por exemplo, nós temos a figura das rochas, do ar, da água, da luz solar, nós temos a questão dos gases da atmosfera, nós temos a questão dos minerais presentes no solo, dos nutrientes presentes no solo. Ou seja, fatores abióticos são aqueles componentes não vivos. Agora, e o indivíduo morto? O indivíduo morto estava vivo um dia, não estava? Então ele era um fator biótico. Ele morreu, mas ele não deixou de ter vida e um dia também não deixou de ser vivo, tá? A gente precisa ter essa diferenciação em mente, tá? Então, olha só, ecossistema é formado pela biocenose, mais os fatores bióticos e os fatores abióticos interagindo junto, tá? Originando aí o que a gente chama de troca de matéria entre as partes vivas e as partes não vivas desse ecossistema, tá? Em termos funcionais, é a unidade básica da ecologia, ou seja, que é o estudo dos ecossistemas, é o estudo dos habitats desses indivíduos. E quais são as estruturas que fazem parte do ecossistema desses indivíduos? Os fatores abióticos e os fatores bióticos, eles precisam influenciar-se mutuamente, ou seja, tanto o fator biótico quanto o fator abiótico, eles precisam estar numa relação junta, numa relação em conjunta, e principalmente, olha só, vou até mudar de cor aqui, ó, e essa relação precisa estar em equilíbrio. Ah, mas se eles estão matando, caçando, tem gente morrendo, não sei o que, eles estão em equilíbrio? Sim, o equilíbrio da natureza é esse. O indivíduo nasce, serve de alimento para outro e assim sucessivamente. Tá? A regra é essa. Aí vamos lá, o que seria dimensão? Dimensão é muito variável a dimensão de um ecossistema. Tanto é um ecossistema uma floresta de coníferas, como um tronco de uma árvore apodrecendo, que querendo ou não vão sobreviver ali diversas populações de seres minúsculos vivendo naquele mesmo lugar. Tá? Então, assim é como é possível associar todos os ecossistemas existentes num só, muito maior que a ecosfera. É igualmente possível delimitar em cada um, outros mais pequenos, por vezes ocupando áreas tão reduzidas que recebem o nome de microecossistema. Eu não sei se vocês já devem ter percebido, ou até mesmo se na casa de vocês tem isso daí, que são aqueles jardins feitos em... Como é que é o nome? Aqueles jardins feitos naqueles vasinhos de vidro, vocês já perceberam? Então, querendo ou não, aquilo ali é um microecossistema, ou seja, dentro de um pote você tem ali o ecossistema dentro de um pote. E querendo ou não, aquilo ali faz parte da ecologia, até porque não é porque ele é de pequeno porte que ele não sirva como fonte de referência, como um lugar de interação entre organismos vivos e não vivos dentro de um mesmo lugar. Tá? Pronto. Aí aqui, olha só, constituintes e funcionamentos do ecossistema. Vamos ver o que ele traz aqui. Ó.
De acordo com a situação geográfica, os principais ecossistemas podem ser classificados em terrestres ou aquáticos, né? Isso daí para a gente não é nenhuma novidade. E, querendo ou não, pode ser o aéreo também, tá? Em qualquer um dos casos, são 4 os seus constituintes básicos. Então, como eu falei, são os fatores bióticos e os fatores abióticos, tá? Então, isso daí a gente já foi. Os fatores bióticos, ou seja, os fatores vivos, eles vão ser classificados em produtores, tá? Que são aqueles indivíduos chamados de seres autotróficos, são aqueles camaradas que produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, da fermentação ou da oxidação de algum composto mineral, tá? Nós temos aqui, ó, a figura dos consumidores que vão se alimentar dos produtores, tá? Ou seja, no caso dos consumidores, nós já temos aí a questão dos herbívoros, dos carnívoros, dos hematófagos, ou seja, são ditos indivíduos heterotróficos, ou seja, são indivíduos que para se alimentar, eles necessitam consumir, precisam comer, precisam absorver outros organismos. Diferentemente do autótrofo. O autótrofo é aquele indivíduo que ele mesmo, apenas e somente ele vai produzir, através da sua respiração, aquela molécula de energia que ele necessita. Que muitas das vezes é a figura da glicose, tá? Querendo ou não, gente, olha só que curioso. A fotossíntese é um processo de respiração, tá? E por ser um processo de respiração, o resultado dessa respiração é a glicose, que querendo ou não é um carboidrato. Ou seja, a planta exposta ao sol, captando sais minerais do solo, superaquecendo, promovendo a reação química da fotossíntese, tudo isso daí nada mais é, nada menos do que para produzir glicose, que é a moeda de troca da planta, que é o que mantém essa planta viva, tá? Um exemplo prático da produção dessa glicose, né, desse carboidrato, é o fruto. Eu imagino que você já deva ter se percebido ou se perguntado como que uma planta consegue produzir um fruto doce. Aí eu me lembro que uma vez eu escutava direto um caminhão que passava aí na rua, ele falava assim, ó, melancia rajada que nem cascavel, docinha que nem mel, plantada no açúcar, irrigada com mel, alguma coisa assim, né? Esses caminhões que vendem melancia. Então aí eu ficava pensando assim, gente, mas vamos analisar a propaganda do cara. Ele falava que a melancia era rajada que nem cascavel. Bem, aí você compara a cascavel com a melancia. Bem, então essa melancia ela deve ser bem bonita, né? Aí ele falava assim, docinha que nem mel. Bem, então você imagina, alguma coisa tão doce quanto o mel. Poxa, então além de bonita, ela ainda é gostosa. Aí ele falava assim, plantada no açúcar e irrigada com mel. Aí você fala, caraca, mas se ela era plantada no açúcar e irrigada com mel, então ela é extremamente doce, né? Então, além de bonita, é extremamente doce. Então, querendo ou não aí, nós temos essa questão aí do indivíduo, tá? E por fim, nós temos a figura dos decompositores, tá? Querendo ou não, esses decompositores aí, ó, são os indivíduos que vão pegar toda essa matéria orgânica, toda essa matéria viva que morreu e está na superfície do solo e vai decompor essa carcaça. Vai retirar dessa carcaça os nutrientes dessa carcaça e devolver para o solo. E no solo estão as raízes dos produtores que vão nutrir as raízes dos produtores, né, no caso das plantas, e esse ciclo vai ser contínuo enquanto durar aí a vida na Terra, tá? No caso dos decompositores, nós temos a figura aí das bactérias e dos fungos, tá? Que querendo ou não são ditos como organismos decompositores. Então são eles aí que vão fazer essa questão aí dessa renovação desse ciclo de energia, tá? Aí olha só, vamos ver aqui os fatores limitantes de um ecossistema. Então olha só, nós temos aí os fatores abióticos. Vamos ver como que seria a limitação dos fatores abióticos. Então olha só, seria o conjunto de todos os fatores físicos que podem incidir sobre uma comunidade ou de uma certa região. No caso aí, ó, eles podem influenciar tanto o crescimento quanto a atividade e principalmente as características dessa população. Por exemplo, o isolamento geográfico. Por exemplo, uma população de uma determinada ave ou a população de uma determinada lagarta que vive numa ilha. Como que ela vai ter contato com outros indivíduos? Nem de nenhuma forma. Ela não está isolada geograficamente, ela não consegue nadar e não consegue voar, como é que ela vai se deslocar, tá? Então, é uma barreira física
que, querendo ou não, ela pode alterar o crescimento, ela pode alterar a atividade, e, querendo ou não, ela pode alterar as características desses indivíduos aí. Um exemplo prático é igual aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, a Ilha das Cobras, né? A Ilha das Cobras, existem as cobras mais venenosas do mundo. Aí você fala assim, poxa, mas como que essas cobras chegaram lá? Bem, na verdade, o deslocamento dessa massa de água que nós temos ao longo da história do planeta Terra, a Ilha das Cobras, num passado distante, era terra, ou seja, as cobras elas tinham contato com o continente, né? Mas aí, a partir do momento em que houve essa movimentação e o deslocamento dessa massa de água, por ser uma área montanhosa, então a partir do alagamento dessa região aí, o que era terra virou água. E quem estava nessa parte de rocha ficou isolado. E automaticamente os ancestrais que ficaram nessa porção, nessa ilha das cobras hoje, eles precisaram competir com as outras cobras que tinham lá. E, querendo ou não, com o passar do tempo, a evolução desses indivíduos vivendo suprimidos e apertados no mesmo lugar, fez com que esses indivíduos fossem desenvolvendo venenos cada vez mais tóxicos, venenos cada vez mais agressivos, e por isso que, querendo ou não, à medida que essas cobras foram se reproduzindo, foram se desenvolvendo, elas foram também favorecendo o aparecimento de novos venenos cada vez mais tóxicos. Tá? E aqui embaixo, olha só, os diferentes fatores abióticos podem agrupar-se em dois tipos principais, como, por exemplo, os fatores climáticos e os fatores edáficos. O que viria a ser esses fatores edáficos? Ou seja, o fator da composição química do solo e, preferencialmente, aquilo que tem no solo para servir de alimento para aquele indivíduo. Traduzindo no português mais bonitinho, são fatores relacionados ao solo, tá? A condição que aquele solo vai oferecer para o indivíduo se desenvolver, tá? Aí, olha só, nós temos aqui a questão da luz, tá, gente? Como a gente bem sabe, os indivíduos, os seres vivos, eles necessitam de calor, tá? Seja por endotermia, seja por fatores ambientais, no caso do sol, tá? Nós temos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, a luz é uma manifestação de energia cuja principal fonte é o sol, no caso do ambiente de vida livre, tá? É indispensável o desenvolvimento das plantas, ou seja, quanto mais sol, mais quente vai ser o ambiente, mais fotossíntese aquela planta vai produzir. De fato, os vegetais produzem a matéria de que seu organismo é formado através de um processo, no caso a fotossíntese, como a gente já falou, realizado a partir da captação da energia luminosa. Praticamente todos os animais necessitam de luz para sobreviver. São exceção algumas espécies que vivem em caverna, espécies chamadas de cavernícolas, ou seja, indivíduos que vivem em caverna ou que vivem em subsolo, tá, em profundidade. As espécies que vivem no meio aquático e de grande profundidade são chamadas de espécies abissais. No caso do mar, por ele ser muito profundo, tem regiões no mar que chega a ter até 11 quilômetros de profundidade, então, a partir de 500 metros no fundo do mar, a partir de 500 metros a gente já consegue não ter mais a incidência de luz. Então, você imagina de 500, 600, 1 quilômetro, 2, 3, 4 quilômetros, ou seja, tão escuro é isso lá embaixo, né? Então, quanto mais escuro, mais adaptação, mais informações para captar desse ambiente, esse indivíduo vai precisar desenvolver características, tá? Aí ele fala assim, ó, certos animais, como por exemplo as borboletas, elas necessitam de elevada intensidade de luz solar, porque cada espécie é designada por essa questão da luz, tá? Por oposição, são seres como o caracol e a minhoca, que necessitam menos de luz, tá? Porque, querendo ou não, quanto mais luz eles pegarem, mais ressecado e mais desidratado eles vão ficar, e, querendo ou não, eles podem vir a morrer, tá? A luz influencia o comportamento e a distribuição dos seres vivos na superfície do planeta, claro, e também as suas características morfológicas, tá? Isso daí é um fato, tá? Próximo. A temperatura, gente, querendo ou não, também é outro fator que vai determinar aí o crescimento ou não dessa população, tá? Ou seja, cada espécie só consegue sobreviver em certos limites de temperatura, tá? E o que confere esse fator uma grande importância. Cada ser sobrevive entre certos limites de temperatura ou amplitude térmica, tá? Não existindo nem acima e nem abaixo um determinado valor. Cada espécie possui uma temperatura ótima para realizar as suas atividades vitais. Alguns seres têm a grande amplitude térmica de resistência. Muitos seres chamados de euritérmicos, enquanto outros sobrevivem em limites estreitos de temperatura,
que são chamados de seres estenotérmicos. Eu vou trazer um exemplo bem prático para vocês aqui, olha só. Répteis e anfíbios, tá? Eles são chamados de indivíduos ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles se baseia de acordo com a temperatura do ambiente. Traduzindo no português mais bonitinho, se esses indivíduos estão no ambiente frio, a temperatura do corpo deles vai ser fria. Se esses indivíduos estão no ambiente quente, a temperatura do corpo deles vai ser quente. Diferentemente de nós, seres endotérmicos, ou seja, o calor do nosso corpo ele vem do lado de dentro, não vem do lado de fora. Então, querendo ou não, o calor que o nosso corpo produz através da atividade metabólica dos órgãos e da circulação do sangue nas veias promove um atrito que aquece a pele, o sangue, os órgãos aquecem o sangue aquece a pele, ou seja, gera o nosso calor de dentro para fora. Os répteis, por exemplo, no caso das cobras e dos jacarés, por exemplo, e das tartarugas também, olha só que curioso. Quando esses indivíduos, no caso do jacaré e das cobras, quando eles se alimentam, quando eles caçam, que eles comem, eles precisam ficar expostos ao sol. Por que expostos ao sol? Por serem chamados de indivíduos ectotérmicos, o sangue deles é frio, tá? Então, se esse indivíduo, ao caçar, né, ao comer, ficar com esse alimento no estômago, se esse indivíduo não aquecer o seu sangue exposto ao sol, esse alimento no estômago desse indivíduo vai entrar em decomposição. E entrando em decomposição, não sendo digerido, esse indivíduo pode se auto-intoxicar. E o indivíduo na vida livre, com intoxicação gastrointestinal, é praticamente um indivíduo morto, tá? Então, querendo ou não, se ele não vier a aquecer o sangue exposto ao sol, esse sangue quente não vai fazer a digestão daquele alimento vai entrar em decomposição, vai estragar dentro daquele indivíduo e automaticamente ele vai morrer, tá? Então, querendo ou não, essa questão aí da exposição ao sol, ela é muito importante para fazer a digestão desses alimentos, tá? Vamos ver aqui, ó. Não, a gente já leu, né? Então tá, vamos lá. Água. Gente, a água não precisa nem sombra de dúvida nenhuma, que a água é essencial à vida, né? Então vamos ver aqui, ó. É fator limitante na extrema importância para a sobrevivência de uma comunidade, além de seu envolvimento nas atividades celulares de todo o organismo vivo, tá? Não podemos nos esquecer de sua importância na fisiologia vegetal, ou seja, na transpiração e principalmente na condução das seivas dessa planta. É dos solos que as raízes retiram a água necessária para a sobrevivência dos vegetais. Tá? A disponibilidade dos nutrientes, querendo ou não, esse nutriente presente no solo, quanto mais úmido for esse solo, mais facilmente vai ser a absorção desses nutrientes no solo. Tá? Os fatores bióticos, como a gente já veio falando desde o começo, é a biocenose, é a comunidade, é a biota que vai viver nesse lugar. Tá? Aí aqui, olha só, nós temos indivíduos produtores, como a gente já falou, são os autotróficos, no caso dos fotossintetizantes. Os quimiosintetizantes são as bactérias, tá? Ou seja, ela vai pegar algum composto químico e vai metabolizar esse composto químico para produzir o alimento dela. Um exemplo prático disso é a bactéria que causa ferrugem. Não tem a ferrugem do ferro? Então, no primeiro momento, você imagina. Vamos lá, o que a sociedade fala para a gente? A sociedade fala para a gente o seguinte: se você deixar um ferro molhado, ele vai enferrujar. Tá, mas o que viria a ser a ferrugem? O que é a ferrugem? Bem, a ferrugem é um processo de quimiossíntese que uma bactéria vai exercer sobre o ferro. Ou seja, traduzindo no português mais bonitinho, existe um grupo de bactérias que, em contato com o ferro, elas vão comer o ferro. E ao comer o ferro, ou ao digerir o ferro, elas vão resultar o processo da decomposição do ferro, que é a ferrugem. Tá? Nós temos a figura dos consumidores primários, que querendo ou não são a maioria dos herbívoros. Tá? Se os produtores são os fotossintetizantes na figura dos vegetais, muitas das vezes das algas também, herbívoros são aqueles indivíduos que se alimentam de plantas. Tá? E o herbívoro serve de alimento para o carnívoro, o carnívoro serve de alimento para o decompositor, para o hematófago, e aí vai. Tá? E em último caso, como a gente já falou, nós temos aí a figura dos decompositores, que, como eu já disse, são bactérias e fungos, que vão decompor toda essa carcaça, a energia presente nessa carcaça, dos indivíduos que já estão mortos, né, e devolver isso daí para o solo. Tá?
Cadeia alimentar. Bem, cadeia alimentar é um processo bem simples, tá, gente? É o que a gente acabou de falar. Uma cadeia alimentar ela só existe se ela tiver os três pilares: os produtores, os consumidores e os decompositores. Tá? Por isso que, querendo ou não, uma cadeia alimentar ela precisa ter a indicação desses três indivíduos aí. Mas vamos ver aqui o que o texto está trazendo para a gente. No ecossistema existe um fluxo de energia, sim, claro, e de nutrientes, que são interligados, que é chamado de cadeia alimentar. Nela, os elos são chamados de níveis tróficos, ou seja, é a posição que aquele alimento vai ocupar naquela cadeia. Isso inclui tanto os produtores quanto os consumidores primários, secundários e terciários e, querendo ou não, os decompositores. Se todos estão juntos na equação, então todos fazem parte dela. Tá? Em um ecossistema aquático como uma lagoa, por exemplo, poderíamos estabelecer a seguinte sequência. Aí aqui embaixo a gente tem essa fotinha, mas vamos ali no outro slide, que lá está o que interessa para a gente. Olha só, eu tenho a flora, que são todos os vegetais fotossintetizantes que a gente encontra aí, certo? São chamados de produtores. Existem os consumidores primários que vão se alimentar dessa flora. Os consumidores secundários vão se alimentar dos consumidores primários. Os consumidores terciários vão se alimentar dos consumidores secundários. Já os decompositores, eles vão... Deixa eu mudar de cor. Os decompositores, eles vão se alimentar de todo mundo aqui, ó. Inclusive do resto dessa planta. Ou seja, decompositor é o único indivíduo lá embaixo que ele consegue predar todo mundo, porque ele é o reciclador, ele é o renovador do fluxo dessa energia. Tá? Quer ver? Olha só aqui, ó. Vamos representar uma cadeia aqui, olha só. Eu tenho aqui ó, a figura da planta, né? Aqui, isso aqui é uma planta, tá, gente? Por favor, me ajuda aí. Lembra lá no slide que ele falou que representa o fluxo de energia? Bem, o fluxo de energia ele é sempre representado com uma seta. E essa seta, minha gente, ela sempre aponta para a direita, ou seja, ela sempre aponta para quem come. Então, ela vai funcionar como um indicador. Então, olha só, a planta ela serve de alimento para aqui, ó, eu vou fazer só um S de sapo, não, errei. Deixa eu apagar. Vamos apontar aqui, ó, deixa eu botar amarelo. Deixa eu colocar aqui um G de grilo. Isso, ficou bacana. Ou seja, essa planta serviu de alimento para o grilo, você concorda? Então, no caso, o grilo aqui, ó, ele é o consumidor primário, certo? Esse grilo, você concorda comigo que ele serve de alimento para outro indivíduo? Então, aí sim entra o S aqui, ó, de sapo. Ou seja, a planta serviu de alimento para o grilo e o grilo serve de alimento para o sapo. Ou seja, o sapo aqui ó, vai ser o consumidor secundário. E se esse sapo fosse predado por uma cobra, a seta de novo, e aqui a gente teria a figura da cobra, e a cobra seria o consumidor terciário dessa cadeia alimentar. Certo? Ou seja, um indivíduo produz o alimento que vai servindo de alimento para outros tantos. Tá? Aí, olha só, no ecossistema terrestre, vamos ver como é que funciona aqui. Ó. Eu tenho a figura dos produtores, que nesse caso aqui são os fotossintetizantes, tá? Mais uma vez. Os consumidores primários, que vão se alimentar desses, os secundários, que vão se alimentar desses, os terciários, que vão se alimentar do secundário, e por fim os decompositores, que vão se alimentar de todo mundo aí de novo. Tá? Aqui, ó, no ecossistema aquático. Olha só, por exemplo, como é que seria uma cadeia alimentar no ecossistema aquático. Eu tenho aqui, ó, uma planta de fundo, tá? Ou até mesmo uma alga. Algas, como a gente viu, também são fotossintetizantes. Então, essa alga ou essa planta de profundidade vai ser o produtor desse ecossistema. Esse caramujo ele vai se alimentar da seiva, vai se alimentar da matéria orgânica presente nessa folha ou nessa alga. Esse caramujo vai servir de alimento para os lambaris, que são aqueles peixes de pequeno porte. Tá? Esses peixes de pequeno porte vão servir de alimento para o peixe maior, e esse peixe maior vai servir de alimento para o indivíduo ainda maior. Então, olha só, aqui no caso seria um indivíduo chamado de produtor. No caso do caramujo, ele seria o consumidor chamado de primário. O lambari seria o consumidor secundário.
O peixe maior seria o consumidor terciário e, por fim, a garça aqui, ó, ela seria o consumidor quaternário. Beleza? Professor, e como é que seria com relação ao nível trófico? Bem, nível trófico é a posição que esse alimento ocupa. Bem, se nível trófico é a posição que o alimento ocupa, quantos alimentos eu tenho aqui? Bem, eu tenho como fontes de alimento, eu tenho a planta, eu tenho o caramujo, eu tenho o lambari, eu tenho o peixe e eu tenho a garça. Então, querendo ou não, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu colocar aqui, 5 níveis tróficos. Ou seja, eu tenho 4 consumidores. Mas como o alimento aqui, ó, também faz parte, então eu tenho 5 posições de alimento diferentes nessa cadeia. Tá? Aí vamos lá. Aqui nesse slide é a mesma coisa, tá? A flora está dizendo que são os produtores. A fauna aqui, ó, são os animais chamados de consumidores primários, muitas das vezes os herbívoros, tá? Os secundários são a figura dos carnívoros ou até mesmo os onívoros. O terciário aqui também pode ser os carnívoros ou os onívoros, tá? Os decompositores, como a gente bem sabe, são os fungos e as bactérias que vão degenerar e vão reciclar aí, ó, a matéria orgânica presente nesse pessoal aí, tá? Aqui, ó, vamos ver como é que seria a questão da fotossíntese, tá? Nós temos aqui, ó, a precipitação, né, na figura da chuva. Essa chuva umedeceu o solo, esses nutrientes diluídos nessa água vão ser absorvidos pelas raízes, vão ser chamados aqui, ó, de seiva bruta, tá? Seiva bruta. Pera aí, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Seiva. Deixa eu ver se eu consigo escrever com o mouse. Ó. Seiva. Vamos ver se eu faço um B. Aí, ó. Seiva bruta. Seiva bruta, gente, são os nutrientes que entram pelas raízes, tá? Uma vez que essa seiva bruta entra, ela é depositada nas folhas. Nas folhas, nós temos o pigmento da clorofila, tá? A clorofila, ela interage diretamente com o sol. Então, a incidência de raio solar sobre a folha, sobre a clorofila, vai aquecer essa folha vai aquecer a seiva bruta e produzir o que a gente conhece como seiva elaborada, que é a seiva rica em glicose, rica em carboidrato, que promove aquele grude, né, aquela cola que muitas seivas têm. Tá? E querendo ou não, essa seiva elaborada é o que serve de alimentação para todas as outras estruturas da planta, inclusive para as próprias raízes. Tá? Aí nós temos aqui, ó, a figura da fotossíntese, como a gente já falou. Esse produtor libera o seu fruto no solo, esse fruto serve de alimento para o consumidor primário, no caso aqui o coelho. Esse coelho, como a gente bem sabe, ele é um herbívoro. Ao produzir a carne no seu corpo, esse herbívoro serve de alimento para um carnívoro, no caso aqui um consumidor secundário. Tá? Se tivesse aqui a figura de uma onça, por exemplo, essa aqui poderia estar alterada, porque a onça podia ser o consumidor secundário ou ela podia ser o consumidor terciário aqui, no caso, consumindo da raposa. Tá? Diferentemente aqui, ó, os restos da árvore, os restos do coelho, o resto dessa raposa, eles iriam estar expostos ao solo e exposto ao solo, os decompositores atacariam isso daí, tirariam dessa carcaça os nutrientes e colocariam no solo, fertilizando o solo de novo. E aí essa planta retira esses nutrientes do solo e tudo começa de novo aí, ó, promovendo um ciclo perfeito aí. Certo? Teia alimentar. Gente, a teia alimentar é a mesma coisa da cadeia alimentar, só que numa proporção muito maior e fora de ordem, tá? Vamos ver o que está trazendo aqui, ó. Podemos notar, entretanto, que a cadeia alimentar não mostra o tão complexas são as relações tróficas entre um ecossistema. Sim, porque a cadeia alimentar ela é uma visão introdutória de como funciona a distribuição desse alimento na cadeia. Tá? Diferentemente da teia, que ela já é um processo muito mais avançado, um processo muito mais complexo. Tá? Aí ele fala assim, ó, para isso, utiliza-se o conceito de teia alimentar, ao qual representa uma verdadeira situação encontrada em um ecossistema, ou seja, em várias cadeias interligadas simultaneamente. Vamos ver o que acontece aqui no próximo slide, olha só. Olha só como que funciona. Eu tenho aqui, ó, 3 produtores, você concorda? Mas esses 3 produtores, eles estão servindo de alimento para esse tanto de gente aqui, ó.
Por exemplo, vamos lá, vamos pensar aqui, pensa comigo, ó. Essa planta, esse arbusto está servindo de alimento para a zebra. Tá? A zebra, muitas das vezes, ela serve de alimento para a onça. Tranquilo? Mas dependendo da sucuri, de uma cobra de grande porte, ela também pode servir de alimento para essa sucuri. Tá? A alface aqui, ó, o repolho, está servindo de alimento para o coelho, mas o coelho ó, serve de alimento para a cobra, serve de alimento para a onça, dependendo também serve de alimento para o gavião, tá? Ou seja, indivíduos cada vez maiores. Tá? Essa florzinha, esse pólen serve de alimento aqui para esse besouro. Esse besouro ele serve de alimento aqui para o lagarto. Esse lagarto serve de alimento para a raposa, serve de alimento para uma ave maior. Ou essa flor pode servir de alimento para um roedor. Esse roedor pode servir de alimento para um tanto de gente, olha só. Ou seja, a cadeia alimentar ela é só uma introdução para a gente cair na teia alimentar. E querendo ou não, olha só, percebam aqui ó, que a seta ela sempre continua apontando para quem serve, para quem come. Lembra disso? Ou seja, a seta indica que esse indivíduo serve de alimento para aquele outro. Tá? Não esqueçam sempre de colocar a seta apontando para quem está comendo. Professor, o que é que acontece se eu inverter a seta? Bem, se você inverter a seta, a sua cadeia vai ficar errada. Como que uma onça vai servir de alimento para uma raposa? É impossível. Ou como que um lagarto vai servir de alimento para um besouro? Né? Ou um besouro vai servir de alimento para uma planta? Tá? Então, assim, se você inverter, a sua cadeia vai estar errada. Tá? Cadeia de detritivos. Como o próprio nome já diz, são indivíduos que se alimentam de restos. Tá? No caso aqui, ó, um exemplo perfeito é a galinha. A galinha come tanto minerais, carne, inseto, grão, ou seja, é um animal que come de tudo. Tá? Então, querendo ou não, o tal da galinha caipira, né? A galinha caipira, ela come o que tiver pela frente. Ou seja, aquilo que ela vê como fonte de alimento, ela está traçando ali. Então, querendo ou não, são chamados de animais detritivos, que se alimentam de restos. Tá? E aí, ó, querendo ou não, por exemplo, ó, um caso onde a galinha come animais, por exemplo, a galinha come minhoca, tá? No caso, a galinha come formiga, a galinha come besouro, querendo ou não, a galinha também ela come escorpião, tá, gente? A galinha é o predador natural do escorpião, tá? Porque como as aves têm ancestralidade com os répteis, na pata das galinhas e das aves em geral, vocês conseguem perceber que na pata deles tem a presença de escama e não de pena, tá? Então essas escamas ainda são vestígios reptilianos, tá? Então, no caso, quando a galinha, na presença do escorpião, ela vai lá e pisa no escorpião. Como o escorpião tem o ferrão, ele vai tentar picar a pata da galinha, mas como ela tem essa placa córnea protegendo o pé, então ele pode picar ali, mas ele não vai injetar o veneno. A galinha, percebendo que aquela parte ali é perigosa, ela vai lá, numa bicada, ela corta o ferrão do escorpião e automaticamente ela vai predando o escorpião. Tá? Então a galinha é o predador natural do escorpião. Em contrapartida, se você chama ela, joga milho para a galinha, ela vai lá e come o milho. Agora, na vida livre lá fora, ela vai competir como qualquer outro predador. Tá? Aqui, ó, como a gente, né, dando continuidade lá, os restos são liberados no caso do tubo digestório da minhoca, e assim os restos desses consumidores servirão de alimento para os decompositores, como fungo e bactérias, tá? Aí aqui no caso, ó, nós temos a siriema predando essa cobra aqui, tá? Siriema também é um detritivo, tá, gente? Ela come, olha só, o canelão da siriema. Essa canela comprida dela aqui, ó, é uma característica adaptativa, tanto para ela poder consumir a cobra e os demais animais peçonhentos que ela come, tá? Nessa que ela pisa no indivíduo aqui, ó, por mais que ela pisasse aqui na cobra, a cobra tentaria bicar a perna dela aqui, você concorda? Mas aí, como essa perna dela aqui ó, tem as escamas, então a cobra pode até encaixar a mordida. Mas é tão dura, é tão rígida que ela não consegue inocular o veneno. Mesmo assim, a siriema vai lá, como ela tem um bico muito forte, ela bica o pescoço, ela mata o indivíduo e depois ela vai lá e come esse indivíduo. Tá? Fluxo de energia nos ecossistemas. Tá? Então vamos ver aqui como é que funciona. A luz solar representa a fonte de energia externa em a qual os ecossistemas não conseguem se manter. Tá? Ou seja, o Sol realmente é a luz e a energia de todos. Tá? A transformação, ou seja, a conversão da energia luminosa para a energia química que os indivíduos necessitam,
É a única modalidade de energia utilizável pelas células de todos os componentes de um ecossistema, tá? Ou seja, indivíduos vivos, tá? Sejam eles os produtores, sejam eles os consumidores ou principalmente os decompositores, tá? Ou seja, quanto mais quente for o ambiente, mais acelerado vai ser a absorção da energia desse indivíduo aí, tá? Portanto, a fotossíntese, seja realizada por vegetais, seja por micro-organismos, é o único processo de entrada de energia de um ecossistema, tá? E aí, ó, ele vem e fala assim, ó, muitas das vezes temos a impressão de que a Terra recebe uma quantidade diária de luz, maior do que realmente necessita. De certa forma, isso é verdade, uma vez que, por maior que seja a eficiência nos ecossistemas, os mesmos conseguem aproveitar apenas uma pequena parte dessa energia. Existem estimativas de cerca de 34% da luz solar seja refletida pelas nuvens e poeiras. Querendo ou não, apenas 19% seria absorvido e distribuído aí para o restante do planeta. Tá? Aí acaba que desses restantes, 47% do que resta chega de fato na superfície da Terra, ou seja, menos da metade da intensidade da luz, ela se perde antes mesmo de chegar aqui na superfície da Terra. Tá? Aí ele fala assim, ó, a fotossíntese utiliza apenas uma pequena parcela de 1 a 2% da energia total que chega na superfície da Terra. E é importante salientar que os valores citados acima são valores médios, são estimativas, tá? Não é aquilo na prática, tá? Porque interfere aí, ó, o relevo. Por exemplo, em regiões de montanha que estão mais próximas do Sol, então elas vão ter um maior desperdício. Agora, em regiões de profundidade, a nível do mar, ou até mesmo abaixo do nível do mar, regiões de profundidade, então a intensidade também vai ser menor. Ou seja, o fator geográfico, o relevo, o isolamento geográfico, a deformidade do ecossistema também vai interferir na incidência disso daí. É igual plantas que vivem em buracos, plantas que vivem em cavernas. Por exemplo, se tem uma caverna que ela só numa floresta e essa caverna só recebe a intensidade do sol durante 1 hora, que é quando o sol está aqui de frente, né? Então, querendo ou não, durante 1 hora é o prazo necessário que esses indivíduos têm para poder aproveitar o máximo da luz solar. Porque depois de 1 hora, 1 hora e meia, o sol já está aqui em cima, então já passa a fazer sombra. E aí só vai fazer sol de novo daqui 24 horas depois. Tá? Fotossíntese, como a gente já falou, né, lá no outro esqueminha, a seiva bruta entra aqui pelas raízes, é condicionada nas folhas, as folhas entram o gás carbônico, a energia luminosa, a clorofila, tá? Essa clorofila é aquecida pelo sol e o resultado da metabolização do gás carbônico é a figura da glicose, que vai produzir aí a seiva elaborada, que é a moeda de troca, que é a moeda de manutenção aí dessa planta, certo? Aí, ó, aqui a gente tem, ó, gostei desse slide aqui, ó, não vou nem ler esse textão aqui em cima não, olha só, se liga aqui embaixo, o que que é a fotossíntese? Nós temos, ó, a entrada da seiva bruta, essa seiva bruta é condicionada na folha. Na folha, ela é aquecida pelo sol, mais a seiva bruta e o gás carbônico. O resultado disso é a fotossíntese, que ocorre a produção da glicose, a produção do oxigênio, né, que faz a renovação do gás atmosférico, e querendo ou não aí, ó, o vapor de água. A fotossíntese também libera água. A planta necessita de água para a entrada do nutriente e ela necessita de água para a saída da fotossíntese, tá? Ou seja, então a água ela é aí um percussor muito forte de água, ou seja, uma planta ela gasta, ela necessita de muita água, tanto para produzir a sua fotossíntese, quanto para liberar esse vapor de água na atmosfera, tá? E querendo ou não, como ela é um indivíduo que é exposto ao sol, né, todo dia aí, o tempo todo, querendo ou não, ela transpira muito, tá, gente? Querendo ou não, planta soa, tá? Nas folhas das árvores, dos vegetais em si, tem uma estrutura chamada de estômago. Esse estômago é como se fosse um poro, tá? Quando essa folha superaquece, esse estômago abre e ele libera essa água quente para a atmosfera, formando aí aquelas gotículas que volta e meia, quando você fica embaixo da árvore, aquela gotícula cai em você. Aí você pensa assim, ixi, algum passarinho fez xixi em mim. Não, pode ser, mas também na maioria dos casos não. Ou seja, aquela gotinha que caiu em você e você percebeu,
É a planta transpirando. Um outro exemplo prático disso é igual quando você para o carro embaixo de uma árvore num dia quente. Depois, quando você vai lá buscar o seu carro está todo respingado, ou seja, aquilo ali é a transpiração da planta, ou seja, ela gastou muita água para poder aguentar aquele calor todo, tá? Aí aqui, ó, para finalizar, ele vem assim, ó, outro aspecto importante é o fato de que a quantidade de energia disponível diminui à medida que é transferida para outro nível trófico. Ou seja, por exemplo, olha só, eu tenho aqui ó, a planta que serve de alimento para o nosso amigo grilo. O nosso amigo grilo serve de alimento para o nosso amigo sapo. Esse sapo serve de alimento para a cobra. E a cobra serve de alimento aqui para a águia. Beleza? Vamos colocar aqui, né? Aí olha só. Esse grilo, quando ele se alimenta dessa planta, ele está retirando e está aproveitando 100% da energia dessa planta. A energia contida no grilo que veio da planta passa para o sapo. Mas quando a cobra absorve o sapo, não é a mesma energia da planta. Ou seja, ela veio reduzida. E principalmente ainda mais para a águia quando preda essa cobra. Ou seja, a águia vai precisar predar muito mais cobras para poder conseguir uma energia suficiente, completamente diferente do grilo, que ao comer ali um pouquinho de planta, ele já tirava 100% da energia dessa planta. Tá? Ou seja, por exemplo, aqui, ó, do sapo para frente, tanto a cobra quanto a águia, eles vão precisar comer mais vezes para obter mais energia para poder sobreviver. Tá? Aí vem aqui, ó, e por que isso ocorre? A exemplificação para este decréscimo de energia, de nível trófico para o outro, é o fato de que cada organismo necessita de grande parte de energia absorvida para a manutenção das suas próprias energias vitais. Mas isso é claro, é. E a gente não come para poder obter do alimento a energia que a gente necessita? Beleza, a gente tirou, a gente está aproveitando essa energia. Mas a gente não vai queimar essa energia para nos mantermos vivos? Então, se de repente a gente for predado por outro indivíduo, esse indivíduo ele vai comer apenas parte da energia que a gente comeu lá atrás. Então, o predador ele sempre vai precisar predar mais, maior quantidade, para dessa mais e dessa maior quantidade ele poder retirar a quantidade de energia necessária para ele sobreviver. Tá? E aqui, gente, olha só, mais uma vez a gente chega no nosso exercício sagrado de cada dia, tá? Então, aquele mesmo esquema. Vou pedir para você pausar o vídeo, tenta responder, daqui a pouco você volta, dá play de novo, que aí a gente corrige, tá? Vai lá, dá pausa aí. Bem, eu imagino que você tenha dado pausa no vídeo, né? Então, vamos lá. Vamos ver essa número 1 aqui, ó. Vamos ver. Ao dizer que uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos nos informando respectivamente. Nós estamos falando, bem, se nós estamos falando de uma espécie que só pode ser encontrada em um lugar específico, então a gente só pode estar falando aí ó, de um habitat e de um ecossistema. Certo? Tranquilo? Número 2. O cogumelo shiitake é cultivado nos troncos e suas vivas nutrem-se de moléculas orgânicas componentes na madeira. Uma pessoa ao comer o cogumelo shiitake está se comportando como? Gente, olha só que curioso. Vamos lá, vamos representar, tá? Como é que é? O tronco de madeira está servindo de alimento para o cogumelo. Aí, uma pessoa vai lá e come o cogumelo. Deixa eu tentar fazer uma pessoinha aqui, ó. Então, vamos lá. A madeira não é o produtor? O fungo não está se alimentando da madeira? Então, o fungo aqui, ó, ele é o consumidor primário. A pessoa, quando está se alimentando do cogumelo, ela não é o consumidor secundário? Então, uma pessoa, ao comer o cogumelo, está se comportando como, letra C, consumidor secundário. Mamão demais essa questão. Tá? Marca alternativa que contém os organismos indispensáveis para manter um ecossistema. Bem, nós temos aí ó, a figura dos indivíduos indispensáveis. Então, os indispensáveis aí ó, são os produtores, os herbívoros e os decompositores. Tá? Porque o produtor precisa produzir, o herbívoro precisa comer e o decompositor também precisa reabsorver isso daí. Tá? Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de ecologia. Qualquer dúvida, vocês podem recapitular o vídeo
tá? Ou então vocês podem fazer uma pesquisa independente no YouTube, ou qualquer coisa a gente se encontra aí na plataforma da escola, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima.